Olá, esse é o sexto vídeo da nossa série e hoje vamos falar sobre autoconfiança. A autoconfiança é um sentimento e ela está relacionada com a coragem, com a pessoa ter iniciativa e com a segurança. A autoconfiança surge na medida que a pessoa tem comportamentos bem-sucedidos, ou seja, ela consegue alcançar, consegue realizar aquilo que é importante para ela, ou então se livrar de situações, de fatores que estão gerando alguma consequência negativa para ela. Nós falamos em um dos vídeos anteriores sobre a autoestima, que muitas vezes acompanha a autoconfiança, mas elas têm algumas diferenças. A autoestima é a pessoa se sentir bem, se sentir qualificada, gratificada, independente do que ela faz. E nisso os pais têm um papel muito importante, lembram? Que devem dar essas gratificações, elogios aos filhos sempre que possível. É claro que é importante o estabelecimento de regras e limites e que os filhos cumpram suas responsabilidades, mas isso pode sim vir acompanhado de demonstração de afeto, de carinho e de amor. Já aqui na autoconfiança, esses sentimentos não estão tão relacionados à pessoa por inteiro, mas mais especificamente com aquilo que ela faz, aquilo que ela realiza. Então, para a autoconfiança acontecer, a criança ou adolescente ele tem que entrar em contato com as consequências daquilo que ele produz. Assim como a autoestima, a autoconfiança ela é construída ao longo da vida. Ninguém nasce com uma boa ou uma baixa autoconfiança, ela é construída. E, portanto, os pais também têm um papel importante para auxiliar nessa construção da autoconfiança nos filhos. Vamos falar de 3 passos nisso do papel dos pais na construção da autoconfiança dos filhos. Mas, em geral, tudo aquilo que os pais fazem para criar condições para que os filhos tenham comportamentos bem-sucedidos, eles já estão fortalecendo a autoconfiança dos filhos. E lembrando que um comportamento bem-sucedido não é sempre realizar ou ter uma conquista, muitas vezes é se sair de uma situação difícil. Os pais devem criar situações para que os filhos ajam e se encontrem com as consequências dessas ações. Vejam, vamos pensar no exemplo de uma mãe que vai com o filho na padaria e diz: filho, fica aí no carro enquanto eu vou lá na padaria pegar o nosso pão e as outras coisas para a gente fazer o nosso café. No outro exemplo, a mãe diz: filho, vai descendo lá, vai na padaria pedindo o nosso pão enquanto eu estaciono o carro. São 2 situações que fazem todas as diferenças. No primeiro, a mãe privou o filho de entrar em contato naquele ambiente novo, de falar com o atendente, de pedir o pão, de pegar o dinheiro, de pagar, de ficar com o troco. No segundo caso, a mãe já expôs o filho a essa situação. E por mais simples que possa parecer isso, esse evento foi muito importante para o filho se expor. Ele teve que agir, ele teve que falar com o atendente, ela teve que olhar para ele, ela foi, correspondeu a ele. E esse processo vai aumentando a autoconfiança do filho, de que ele vai entendendo que ele pode se expor a uma situação, ele pode fazer um pedido, ele pode comprar a própria comida. Se estamos falando de um filho muito pequeno, que não pode ou é perigoso sair sozinho até a padaria, claro, a mãe pode acompanhar ele e chamar a atendente. Na hora de falar com o atendente, ela diz, por exemplo: meu filho quer te fazer um pedido. Mas, na medida que ele for um pouco mais velho, ele pode fazer esse processo sozinho. A ideia é que quando a mãe ou o pai faz tudo pelo filho ou pela filha, vai gerar uma dificuldade no afastamento. Então isso é muito comum em crianças pequenas, por exemplo, que choram, fazem birras, quando tem que se separar da mãe por um período pequeno, quando a mãe vai trabalhar ou quando vai ficar um tempo longe, por algum motivo. E isso, de forma mais contínua, nos adolescentes um pouco mais velhos, pode desencadear uma fobia social ou uma fobia escolar, que é aquele adolescente que não quer ir para a escola, não se sente bem com os amigos, não quer ir em nenhum evento com os amigos, em nenhuma festa. E isso também vale para comportamentos físicos e motores, ou seja, aqueles pais que permitem ou que favorecem que os filhos brinquem na natureza, joguem bola na rua, toquem algum instrumento musical, pratiquem algum esporte, eles também estão criando condições para que os filhos tenham ações e se encontrem com as consequências dessas ações que eles mesmos produzem. Ao praticar um esporte, ao subir na árvore, ele já está tentando coisas novas e vai vendo o que funciona e o que não funciona. Isso vai gerando no filho essa noção de o que é um comportamento bem-sucedido ou não. Isto é, ele vai tendo acesso aos resultados do que ele está fazendo. Mas é claro que essas situações têm que estar de acordo com as capacidades e os limites do filho. E isso é o segundo ponto. Por exemplo, uma criança que tenta subir em uma árvore para pegar uma manga.
Vamos imaginar que essa árvore é muito grande, os galhos são muito afastados, a chance da criança se frustrar é alta, e ela pode acabar dizendo, nem gosto de subir em árvore mesmo, ou nem gosto de manga. Então, possíveis soluções para esse problema seriam os pais encontrarem uma outra árvore mais acessível para o filho subir, ou então ajudá-lo a subir dentro do possível. Ou seja, dar alguma ajuda, encontrar alguma alternativa para ele cumprir aquela tarefa, e não fazer por ele ou tirar a oportunidade dele realizar aquela tarefa. Quando é exigido da criança e do adolescente desempenhos muito altos, é muito comum que ele se sinta frustrado, que ele acabe se recusando ou se contrariando aquele pedido. Vamos pensar naquele exemplo anterior da padaria, que a mãe propõe para que o filho vá sozinho na padaria, mas ele ainda não tem condições de fazer aquele pedido sozinho. Aos poucos ele pode dizer, não gosto de pão, não gosto de padaria. Quando na verdade o que ele está dizendo é, não quero ou não consigo ir na padaria sozinho. Um cenário como esse, com muita exigência, facilita o desenvolvimento de ansiedade, de medo, de frustração, e aos poucos ele pode desenvolvendo um padrão de sair e sempre fugir de situações difíceis, situações que exigem algum desafio. Ou seja, a ideia central é que os pais criem condições para que os filhos se comportem e se encontrem com os resultados dessas ações deles, mas que favoreçam que esses comportamentos sejam bem-sucedidos. Quer dizer, que o filho realize algo e a chance dele concretizar isso que ele está buscando na ação dele seja possível. O terceiro ponto é permitir e incentivar que os filhos explorem novos ambientes. Então, novamente, se estivermos falando de uma criança pequena, é interessante que os pais proporcionem momentos que ela brinque na natureza, por exemplo, em espaços novos, em espaços grandes, com animais, com brinquedos, claro, se atentando para os perigos e os cuidados que cada lugar exige. Então, em muitos casos, se for a primeira vez, os pais podem acompanhar a criança naquele ambiente novo, naquele lugar novo, mas tentar evitar dizer frases que geram pânico ou que fazem profecias do que pode acontecer. Por exemplo, você vai se machucar, cuidado com a aranha que tem ali, o fulano vai vir te buscar, você vai cair nesse buraco. Frases desse tipo podem gerar ansiedades, inibições e até fobias nos filhos. Tá, mas vamos pensar que ele se machucou, ou aconteceu algum imprevisto quando ele estava lá brincando, ou conhecendo aquele lugar novo. Tipo, ele esqueceu algum objeto pessoal, se for um adolescente maior, ele realmente passou por algum perigo. Aí cabe a gente pensar que o papel dos pais é minimizar os danos e não evitar. Os filhos vão passar por dificuldades e por imprevistos ao longo da vida toda. E se os pais sempre privam eles de terem acesso a esses imprevistos, eles não vão desenvolver essa capacidade, esse repertório, essa autonomia de lidar com os imprevistos. Além do mais, quando acontece alguma coisa não esperada, é uma oportunidade excelente para os filhos também aprenderem, porque ali os pais podem mostrar um modelo de como reagir, de como lidar com o imprevisto. Os filhos aprendem no contato com os pais, vendo-os como eles reagem aos acidentes e aos imprevistos da vida. Quer dizer que reações exaltadas ou exageradas não ajudam tanto os filhos a lidar com as adversidades. Aqui falamos de exemplos de crianças pequenas brincando na natureza, por exemplo, mas isso também vale para os adolescentes maiores. Quando os pais, por exemplo, os incentivam a ir a eventos sociais, a encontros com os amigos, a assumir projetos na escola ou projetos em outras instituições que eles participam, a assumir lideranças, a criar novas iniciativas com os colegas, por exemplo. Enfim, se expor a situações com pessoas novas e desafios novos. Mas também sem altas exigências de desempenho e uma tolerância caso fracassos ou imprevistos aconteçam. Então vamos para alguns exemplos práticos que podem ajudar a esclarecer ainda mais essa nossa conversa. Imaginem que um pai diz assim ao filho: não adianta reclamar que está difícil fazer a lição de física. Você tem que estudar mais e se virar. Sua profissão é ser estudante. Bom, aqui a gente pode pensar que o pai se recusou a dar uma ajuda ao filho, a entender o que é que está fazendo com que seja difícil aquele estudo do filho. Então a gente diz que ele puniu o comportamento de estudar do filho e fez ainda uma alta exigência. Essa é uma situação que não favorece tanto o desenvolvimento da autoconfiança do filho. Agora, uma outra situação que os pais dizem assim aos filhos: viemos aqui para a praia para nos divertirmos, fiquem à vontade, só não vão muito longe sem nos avisar. Veja, os pais criaram uma oportunidade para que os filhos explorem aquele novo ambiente e ainda assim colocaram uma restrição. A outra situação, a mãe diz assim ao filho:
Sua dor de garganta só vai sarar com a injeção que o médico receitou. Vou ajudar você. A picada vai doer, mas se você ficar quietinho e molinho, dói menos. Vou abraçar você. Veja, a mãe esclareceu o que vai acontecer, ela não mentiu, disse que vai doer, orientou ao filho como ele deve se comportar para lidar com aquela injeção que vai doer um pouquinho. Então ela não permitiu com que ele fugisse da situação e ainda lhe deu afeto. Era isso por hoje, esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo.